Nunca pensei que uma noite comum de intimidade poderia se transformar no momento mais perturbador de todo o meu casamento. Ali, deitado ao lado da mulher que amava há mais de uma década, eu acabara de ouvir as palavras que me deixariam acordado por semanas seguidas. Tecnicamente, você me forçou. Eu não queria realmente. Apenas fiz isso porque sabia que você queria. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, e por um instante senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como chegamos até esse ponto? Era impossível processar que a pessoa com quem compartilhava sonhos, medos e esperanças havia me visto como alguém capaz de pressionar ou forçar situações íntimas. Minha vida sempre foi construída sobre a base da confiança mútua. Durante 7 anos de casamento e 4 de namoro, Sara e eu compartilhamos tudo, absolutamente tudo. Ela sabia sobre os traumas da minha infância, sobre como meu irmão mais velho havia me machucado quando eu era apenas uma criança vulnerável de 8 anos, incapaz de me defender ou entender o que estava acontecendo. Eu conhecia a dor dela também, os momentos sombrios com ex-namorados que a marcaram profundamente, especialmente aquele relacionamento abusivo que durou 2 anos e a deixou com cicatrizes emocionais que levou tempo para cicatrizar. Pensávamos que essa transparência nos tornava invencíveis como casal, que nossa honestidade brutal era nossa maior força. Eu me orgulhava de ser diferente dos homens que a feriram no passado, de nunca forçar nada, de sempre respeitar seus limites, de criar um ambiente seguro onde ela pudesse se curar e florescer. Mas, aparentemente, algo estava muito errado com essa percepção. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Tudo começou quando Sara chegou em casa naquela quinta-feira com uma expressão estranha no rosto. Era um olhar que eu não reconhecia. Uma mistura de mágoa, raiva e algo que parecia decepção profunda. Durante o jantar, ela mal tocou na comida. Apenas mexia os legumes no prato enquanto eu tentava puxar conversa sobre nosso dia, sobre os projetos que estávamos planejando para a casa, sobre a viagem que queríamos fazer nas férias. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntei, imaginando se sua chefe havia sido injusta novamente ou se algum projeto havia dado errado. Mas ela apenas balançou a cabeça e disse que estava tudo bem, com aquele tom neutro que usava quando definitivamente não estava tudo bem. Naquela época, eu ainda acreditava que conhecia cada nuance do seu humor, cada pequeno sinal de que algo a incomodava, cada gesto que indicava se ela estava feliz, triste, preocupada ou apenas cansada. Mas aquela noite, pela primeira vez em anos, senti como se estivesse olhando para uma estranha. A tensão crescia no ar, espessa como neblina, e eu não conseguia entender de onde vinha ou como dissipá-la. A explosão veio de forma inesperada, como um raio em céu aparentemente claro. Durante nosso momento de intimidade, quando pensei que finalmente nos reconectaríamos após dias de distanciamento sutil que eu havia notado, mas não soube como abordar, ela soltou a bomba que destroçaria minha percepção de tudo. "Você me forçou", disse ela, com uma frieza que me cortou como uma lâmina afiada. "Eu não queria, mas fiz assim mesmo porque sabia que você queria." Cada palavra caía sobre mim como pedras pesadas, esmigalhando minha autoestima e minha confiança como marido. Como assim eu a forcei? Em que momento nossa intimidade, que eu sempre pensei ser consensual e amorosa, se transformou em algo coercitivo? Quando minha expressão de amor se tornou pressão. A culpa me atingiu como uma avalanche, misturada com confusão e uma dor profunda que eu não conseguia processar ou organizar em pensamentos coerentes. Era como se toda a minha identidade como homem, como marido, como companheiro amoroso, tivesse desmoronado em questão de segundos. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. Nos dias seguintes, enquanto tentava processar o que havia acontecido, encontrei um fio de esperança em uma conversa inesperada. Minha vizinha, Dona Maria,
uma senhora de 70 anos com a sabedoria de quem já havia navegado por muitas tempestades matrimoniais, perdas devastadoras e reconquistas emocionantes, me encontrou regando as plantas do jardim com expressão abatida. Era uma manhã de sábado ensolarada, mas eu me sentia como se uma nuvem escura pairasse exclusivamente sobre minha cabeça. "Filho, o que está pesando em seu coração?" perguntou ela, com aquela gentileza maternal que me fazia lembrar da minha avó, que sempre sabia quando algo me incomodava mesmo quando eu tentava esconder. Sem entrar em detalhes íntimos, consegui dividir minha angústia sobre mal-entendidos no casamento, sobre como as pessoas podem ter percepções completamente diferentes da mesma situação. Ela me ouviu pacientemente, assentindo com a cabeça, e depois me disse algo que plantou uma semente de esperança. Às vezes, as palavras saem feridas quando o coração está machucado por outras coisas. Conversem com calma, busquem entender, não apenas reagir. O amor verdadeiro sobrevive a tempestades quando ambos estão dispostos a trabalhar juntos para encontrar o porto seguro. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. Decidi seguir o conselho de Dona Maria e tentar reconstruir o diálogo com Sara de forma mais consciente e estruturada. Comecei pequeno. Preparei o café da manhã que ela mais gostava. Panquecas com frutas vermelhas e mel, café com leite na proporção exata que ela preferia, suco de laranja espremido na hora. Deixei bilhetes carinhosos nos lugares onde ela sempre olhava, no espelho do banheiro, na bolsa, no volante do carro. Tentei criar espaços seguros para conversas honestas, momentos sem distrações onde poderíamos realmente nos conectar. Mas cada tentativa de aproximação era recebida com mais distanciamento, como se cada gesto gentil meu fosse interpretado como manipulação ou pressão adicional. Ela estava sempre ocupada, sempre cansada, sempre com pressa para algum compromisso que parecia mais importante do que nossa conversa. Quando finalmente consegui sentar com ela para uma conversa séria, longe de televisão, telefones e outras distrações, as coisas ficaram ainda mais confusas e dolorosas. Sara insistia que eu estava exagerando, que deveria apenas aceitar o que está sendo oferecido, sem questionar ou tentar entender o contexto mais amplo. Mas como aceitar quando minha alma gritava que algo estava fundamentalmente errado com nossa dinâmica? Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação. A situação atingiu seu ponto mais baixo e devastador quando descobri, através de uma amiga comum que me abordou com preocupação genuína, que Sara havia comentado o incidente com várias pessoas do nosso círculo social, descrevendo-me como dramático, exagerado e incapaz de aceitar críticas. A sensação de traição foi avassaladora e completamente inesperada. Não apenas nossa intimidade havia sido violada por mal-entendidos profundos, mas agora nossa privacidade também estava sendo exposta e nossa reputação como casal estava sendo questionada por pessoas que eu respeitava e admirava. Sentei no meu carro após o trabalho, em um estacionamento vazio, e chorei como não chorava desde criança. Todas as feridas da infância voltaram à superfície com força renovada. A sensação de impotência, de não ser ouvido, de que minha dor e perspectiva não importavam para as pessoas que eu mais amava. Por um momento angustiante, considerei seriamente a possibilidade de que talvez ela estivesse certa, que eu realmente estava sendo dramático demais, que minha sensibilidade era excessiva e minha reação desproporcional ao que havia acontecido. Foi então que meu irmão mais novo, Marcos, apareceu em casa para uma visita surpresa que mudaria completamente minha perspectiva sobre a situação. Marcos sempre foi o mais centrado e equilibrado entre nós dois, aquele que conseguia enxergar situações complexas com clareza impressionante, analisar todos os ângulos antes de formar uma opinião. Ele havia se tornado psicólogo após sua própria jornada de autoconhecimento e sempre demonstrou uma capacidade notável de oferecer perspectivas construtivas em momentos difíceis. Quando viu meu estado deplorável,
olhos inchados de tanto chorar, barba por fazer, roupas amassadas, insistiu para que eu contasse o que estava acontecendo. Ao ouvir toda a história com paciência e atenção total, sem me interromper ou julgar, ele balançou a cabeça gravemente e disse algo que ressoa em minha mente até hoje. Irmão, isso não é sobre você estar exagerando. Isso é sobre comunicação, consentimento e respeito mútuo funcionando de forma adequada. Se vocês dois têm percepções tão diferentes sobre o mesmo evento, precisa haver uma conversa muito mais profunda sobre expectativas, limites e como vocês interpretam sinais não verbais. Suas palavras me trouxeram uma revelação importante. Talvez o problema não fosse apenas meu, nem apenas dela, mas de ambos. Armado com essa nova perspectiva mais equilibrada e construtiva, decidi confrontar a situação de frente, mas desta vez com uma abordagem mais madura e menos defensiva. Procurei Sara em um momento em que ambos estávamos calmos e relativamente dispostos ao diálogo, e disse com toda a honestidade que consegui reunir. Sara, precisamos falar sobre o que aconteceu, de verdade, sem defensividade ou acusações. Não posso continuar fingindo que está tudo bem quando claramente não está, e creio que você também não consegue. Ela tentou desviar o assunto novamente, alegando que já havia explicado sua posição e que eu deveria simplesmente aceitar, mas desta vez eu mantive minha posição firme, porém respeitosa e não confrontativa. Sara, se você realmente sentiu que eu a forcei em algum momento, precisamos entender como chegamos a esse ponto para que isso nunca mais aconteça. Mas se isso foi dito no calor de uma discussão ou frustração, também precisamos esclarecer, porque está destruindo nossa conexão emocional e física. A tensão no ar era palpável, como se estivéssemos na beira de um precipício emocional, prestes a cair ou encontrar uma ponte para o outro lado. O confronto final e esclarecedor aconteceu naquele sábado à noite, depois de dias de tensão crescente e conversas evasivas. Sara finalmente explodiu com toda a verdade que havia guardado por tanto tempo, revelando camadas de ressentimento e mal-entendidos que eu nem imaginava que existissem. Ela havia se sentido pressionada não apenas naquela noite específica, mas em várias ocasiões ao longo dos anos, situações que eu considerava normais e românticas, mas que ela interpretava como coercivas ou insistentes. Sua definição de pressão incluía meus convites para a intimidade quando ela estava cansada, minha linguagem corporal quando eu estava interessado fisicamente, até mesmo o modo como eu expressava minha atração por ela através de comentários, toques ou olhares. Era como se minha própria natureza como parceiro romântico apaixonado fosse vista como ameaçadora ou manipulativa. O mais doloroso de tudo foi perceber que, enquanto eu pensava estar sendo um marido atencioso, apaixonado e demonstrativo, ela interpretava muitos desses comportamentos como pressão emocional ou psicológica para corresponder a minhas necessidades. As consequências foram imediatas, devastadoras e transformaram completamente a dinâmica de nossa casa. Nos dias e semanas seguintes, cada interação entre nós se tornou um campo minado emocional onde qualquer movimento em falso poderia detonar outro conflito ou mal-entendido. Eu me sentia constantemente andando sobre ovos, questionando cada palavra antes de pronunciá-la, cada gesto antes de fazê-lo, cada olhar antes de direcioná-lo. Como demonstrar amor e atração sem que fosse interpretado como pressão? Como ser autêntico e espontâneo em um relacionamento onde minha autenticidade era vista como potencialmente ameaçadora? Como expressar necessidades físicas e emocionais normais sem ser rotulado como insistente ou coercitivo? Sara, por sua vez, parecia simultaneamente aliviada por ter desabafado suas frustrações acumuladas, mas também distante e defensiva, como se um abismo emocional tivesse se aberto entre nós e ela não soubesse como atravessá-lo. A dinâmica do nosso casamento mudou completamente. Onde antes havia espontaneidade natural, agora havia cálculo cuidadoso e cautela constante.
Onde antes havia intimidade fluida, agora havia verificações constantes e segundas intenções. Durante as noites insones que se seguiram a essa revelação, passei horas refletindo profundamente sobre tudo o que havia acontecido ao longo dos nossos anos juntos. Comecei a questionar não apenas nosso relacionamento e sua sustentabilidade, mas também minhas próprias ações, motivações e interpretações ao longo de toda a nossa jornada como casal. Será que realmente havia sinais sutis que eu ignorei por conveniência ou falta de sensibilidade? Será que minha percepção de consentimento entusiástico e desejo mútuo estava fundamentalmente equivocada? Ou será que Sara estava confundindo necessidades emocionais e físicas normais de um relacionamento comprometido com coerção ou manipulação? A linha entre ser um parceiro apaixonado e genuinamente interessado e ser pressuroso ou insistente havia se tornado tão borrada e confusa que eu não conseguia mais enxergá-la claramente. Revisitei mentalmente centenas de interações íntimas, tentando identificar momentos onde talvez ela tenha se sentido pressionada sem que eu percebesse. Essa reflexão obsessiva me levou a uma conclusão dolorosa, mas importante. Talvez não nos conhecêssemos tão bem quanto pensávamos, e talvez nossos estilos de comunicação fossem mais incompatíveis do que jamais imaginamos. O momento de catarse e clareza real veio através de uma conversa transformadora com minha antiga terapeuta, doutora Fernanda, alguém que eu não consultava há mais de 3 anos, mas que decidi procurar novamente quando percebi que precisava de perspectiva profissional para navegar essa situação complexa. Ela me recebeu com a mesma presença calma e acolhedora que lembrava, e após me ouvir contar toda a saga com detalhes, me ajudou a entender conceitos fundamentais sobre relacionamentos saudáveis que eu pensava dominar, mas claramente não dominava completamente. Relacionamentos íntimos e duradouros requerem comunicação explícita e constante sobre limites, desejos, desconfortos e consentimento, ela explicou pacientemente. Não se trata apenas de uma conversa inicial seguida de suposições baseadas em padrões passados. As pessoas mudam, as necessidades evoluem, os limites se ajustam, ela continuou. Vocês dois falharam em criar e manter um espaço seguro e consistente para expressar desconforto, hesitação ou mudanças de perspectiva. Isso não torna ninguém vilão da história, mas mostra claramente que há trabalho importante a ser feito por ambas as partes. Foi um alívio imenso perceber que não era um monstro insensível, mas também um despertar para entender que relacionamentos exigem muito mais nuance, atenção e comunicação ativa do que eu jamais imaginava. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. A recompensa inesperada e transformadora veio quando, após semanas de terapia individual e muito autotrabalho, Sara finalmente concordou em participar de sessões de terapia de casal comigo. Durante nossa primeira sessão conjunta, que aconteceu em uma tarde chuvosa de terça-feira, muitas verdades dolorosas e necessárias vieram à tona em um ambiente seguro e facilitado profissionalmente. Ela admitiu com lágrimas nos olhos e voz trêmula que às vezes usava a linguagem de coerção ou pressão, quando na verdade se sentia emocionalmente desconectada, física ou mentalmente cansada, mas não sabia como expressar essas necessidades de forma construtiva e direta. Era mais fácil, ela explicou, culpar-me por insistir do que assumir a responsabilidade de comunicar claramente seus limites e estados emocionais. Por minha parte, reconheci que havia assumido o consentimento e interesse em muitos momentos quando deveria ter perguntado explicitamente, verificado verbalmente ou simplesmente prestado mais atenção a sinais sutis de hesitação ou desconforto. Não foi fácil ouvir essas verdades ou admitir essas falhas, mas pela primeira vez em semanas senti que estávamos sendo completamente honestos um com o outro, sem defensividade ou manipulação. A terapeuta nos ajudou a desenvolver ferramentas práticas e específicas para a comunicação mais clara e efetiva sobre intimidade, limites pessoais e necessidades emocionais em constante mudança. 1.
Hoje, 6 meses depois daquele momento devastador que quase destruiu nosso casamento, nossa vida é profundamente diferente. Não necessariamente melhor ou pior em todos os aspectos, mas significativamente mais consciente, intencional e comunicativa. Aprendemos a verificar estados emocionais regularmente, a perguntar sobre interesse e disposição sem assumir nada baseado em padrões passados, a criar espaços genuinamente seguros para não, sem que isso seja interpretado como rejeição pessoal ou falta de amor. Sara desenvolveu habilidades para expressar desconforto, cansaço ou falta de interesse de forma direta e gentil, em vez de acumular ressentimentos silenciosos que eventualmente explodem de forma destrutiva. Eu aprendi que amor genuíno e maduro inclui vigilância constante e respeitosa sobre o consentimento e bem-estar emocional do parceiro, que intimidade real requer presença total e atenção aos detalhes sutis. Nossos momentos íntimos agora envolvem muito mais conversa prévia, mais verificação durante, mais consciência sobre estados mentais e físicos, e paradoxalmente, contraditivamente, se tornaram mais satisfatórios, conectados e genuinamente prazerosos para ambas as partes. Ainda temos dias difíceis e momentos de mal-entendido, mas agora possuímos ferramentas concretas e testadas para navegar por essas águas turbulentas sem causar danos duradouros. Esta experiência transformadora e dolorosa me ensinou que relacionamentos verdadeiros não são destinos fixos que alcançamos e mantemos sem esforço, mas jornadas contínuas e dinâmicas de descoberta mútua, crescimento pessoal e adaptação constante. O que pensei ser o fim catastrófico do nosso casamento se tornou, inesperadamente, o começo de algo mais maduro, consciente e sustentável a longo prazo. Aprendi que assumir que conhecemos completamente nossa parceira ou parceiro, mesmo após anos de convivência íntima, é uma armadilha perigosa e ilusória. Somos seres humanos em constante evolução, com necessidades, limites e perspectivas que podem mudar baseados em experiências, crescimento pessoal, mudanças hormonais, estresse externo ou simplesmente amadurecimento natural. A comunicação efetiva não é apenas sobre ter grandes conversas ocasionais sobre relacionamento, mas sobre check-ins constantes e naturais, pequenas verificações diárias e casuais, e principalmente sobre ter a coragem de ser vulnerável e honesto, mesmo quando é desconfortável, inconveniente ou potencialmente conflituoso. Se há algo fundamental que gostaria que outros casais soubessem, baseado nesta experiência devastadora e transformadora, é isto. Nunca parem de perguntar sobre estados emocionais e físicos. Nunca parem de verificar interesse e disposição genuínos. E nunca, jamais assumam que silêncio, passividade ou falta de resistência ativa significam consentimento entusiástico ou desejo real.